Minha palavra agora para você é de gratidão. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, amigo, querido amigo, amiga, que trouxe aqui na igreja alimentos para a nossa campanha do quilo de uma cesta básica nesse domingo de Páscoa. Queremos agradecer você que trouxe o alimento aqui, queremos agradecer você que nos convidou aí na sua casa a buscar o alimento na sua casa e que nós fizemos isso na quinta-feira passada, buscando o alimento. Agradecer a você, irmão, você que participou dessa campanha do quilo, alimentando famílias que estão necessitadas num período tão bonito e importante que é o período de Páscoa, né? Período da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus para você também. Outro motivo de gratidão que nós queremos, em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Irajá, é agradecer a você, amado, amada, que contribuiu com as ofertas, com os dízimos sendo depositados na conta da igreja no Banco Bradesco. Muito obrigado, quero agradecer, novamente falo, em nome do Conselho da Igreja, porque esses valores chegaram para contribuir com a obra de Deus na igreja. Todos sabem, não é, que a igreja possui diversas contas para serem pagas, salários e contas para serem pagas ao longo do mês. E os valores que chegaram estão ajudando para isso. Mas eu me sinto obrigado também a falar que de um 100%, de um universo de 100% de contas a pagar, seja salários ou contas para pagar realmente, não alcançamos ainda 50% dos pagamentos. Então contamos com vocês ainda para nesta nova semana que se inicia, a partir agora do dia 13, 14, 15, você continuar ofertando, continuar contribuindo para que consigamos realmente saudar, honrar e pagar todos os compromissos da igreja neste mês de abril, que a igreja ainda permanece fechada e teremos uma reunião do Conselho dia 16 de abril para poder reavaliar a situação e decidir e informar os irmãos e irmãs se a igreja será reaberta ou não. Aguardemos. Enquanto isso, se você assim o puder fazer, contribua para que possamos honrar todos os compromissos da Igreja Presbiteriana de Irajá.
Quero te convidar, amigo e amiga, para que você abra agora a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 10 e o verso número 20. O verso 10 diz assim: Então Jesus lhe disse: Não temais, ide, dizei a meus irmãos que se dirigem para Galiléia e lá me verão. Verso 20: Ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na cruz do Calvário, nós observamos que Jesus Cristo proferiu 7 palavras na cruz. Mas também observamos que o Senhor proferiu 7 palavras também, 7 importantes palavras, após a sua ressurreição. Se as palavras da cruz, 7 palavras da cruz, foram palavras solitárias, amorosas e poderosas para o nosso coração e nossa alma e espírito, também posso dizer a você que as palavras, 7 palavras que vieram depois da ressurreição do Mestre no 3º dia, depois da sua morte, também foram palavras amorosas e poderosas para a humanidade também. Eu vou separar aqui apenas 2 palavras que ele proferiu após a sua ressurreição. E são essas que nós acabamos de ler. Mateus 28, versículo 10, não temais. Ou ele diz, não tenham medo. Essa palavra nos mostra o seguinte: para ter um entendimento, uma introdução sobre essa palavra, as mulheres tinham saído, as discípulas de Jesus, mulheres, tinham saído das suas casas e no amanhecer do primeiro dia da semana, que é o domingo, elas foram em direção ao sepulcro, que José de Arimateia e Nicodemos tinham arranjado o sepulcro para colocar o corpo de Jesus, sepulcro este de José de Arimateia. Elas foram até lá, mas havia uma ordem dada aos guardas que ali estavam para que eles não deixassem ninguém entrar no sepulcro. Uma pedra enorme,
pesada foi colocada ali à frente do sepulcro onde estava Cristo, enrolado em lençóis, ali sepultado. Porém, a Bíblia nos diz que um anjo de Deus desce dos céus e com a força de um relâmpago, com o brilho de um relâmpago e com as vestes alvas como a neve, esse anjo remove a pedra e se assenta em cima da pedra. As mulheres que estavam caminhando em direção ao sepulcro e que tinham a intenção de balsamar o corpo do mestre, perfumar o corpo do mestre, que isso não tinha acontecido ainda e era costume dos judeus, elas não sabem que a pedra tinha sido removida, não tinham conhecimento. Mesmo assim, elas foram para lá, confiantes de poder fazer aquilo que desejavam no seu coração, homenagear o mestre, embalsamando o seu corpo, perfumando o seu corpo. Ao chegarem lá, a pedra está removida, o milagre foi feito, Deus agiu naquele lugar, os guardas estão apavorados, porque eles viram o que aconteceu ali e não conseguem entender. As mulheres entram dentro do sepulcro, os lençóis estão espalhados no sepulcro, o corpo de Cristo não está naquele lugar. E elas ficam então, irmãos, amedrontadas, quando um anjo do Senhor aparece para as mulheres no sepulcro e dá a elas então uma palavra e diz também para que elas não viessem a temer, não temais. Eles colocam para ela, porque ela não viesse a temer, porque este que elas vieram buscar naquele lugar, que é Cristo crucificado, ali não estava mais. E eles dizem, como ele havia dito, como Jesus havia dito, ele ressuscitou. As mulheres então saem do sepulcro. Elas saem amedrontadas, temerosas, mas no coração com uma alegria. O mestre tinha ressuscitado. Mas ao mesmo tempo que elas estão alegres pela notícia da ressurreição de Jesus, que ele tinha ressuscitado, elas estão amedrontadas, estão temerosas. E assim somos nós, seres humanos. Nós, cristãos, temos esta mensagem poderosíssima. Jesus ressuscitou. Não está no sepulcro, o túmulo está vazio. Mas mesmo assim, como homens e mulheres que somos de carne e sangue, nós temos nossos receios, nós temos nosso temor, ficamos amedrontados, ainda que tenhamos uma palavra fortíssima e poderosa para dizer às pessoas, Cristo Jesus não está na cruz, Ele está vivo, ressuscitou. Mas como homens e mulheres, temos o temor no nosso coração. Cristo nos conhece, Jesus está do lado de fora do sepulcro. E quando elas saem do sepulcro, Cristo aparece para elas. E ao aparecer para elas, Cristo diz então essa palavra maravilhosa que começa com esse ensino, não temais. Ou melhor dizendo, não tenham medo, diz Jesus Cristo para ela. Cristo conhece a natureza humana e ia dar um salve para elas, cumprimentando elas e trazendo essa informação que elas não tivessem medo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui uma coisa muito forte para os nossos corações. Nós não precisamos ter medo da morte, ainda que a morte leve entes queridos nossos, pessoas que nós muito amamos. Aquelas mulheres perderam o mestre, perderam Jesus. Ele era alguém que elas amavam e muito, era o mestre, era o rabi, que tudo sabia da parte de Deus e passava para elas e para todos os discípulos. Elas estavam temerosas, sentidas pela perda do Senhor Jesus. Mas a ressurreição do mestre nos mostra, quando ele diz, não tenha medo, significa, olha, não precisamos ter medo da morte, porque todos nós cristãos um dia iremos morrer. Ela virá, é inevitável para cada um de nós. Mas quando Cristo voltar na segunda vinda parousia, nós ressuscitaremos. Esta é a palavra que consola o nosso coração. E aquele que é de Cristo, que morre agora, já abre os seus olhos nos céus e olha o Criador e vê o rosto do Criador. Não precisamos também ter medo de pessoas, porque Deus é o guarda de Israel, é o nosso guarda, Ele nos guarda e nos protege. Não precisamos ter medo de doenças, e aí está uma doença terrível, que a todo momento temos que nas pregações citar, porque é algo real que está acontecendo, e foi predito pelo próprio Senhor Jesus, que no final dos tempos haveria então epidemias, pestes e pandemias, e doenças e mortes, como está acontecendo. Estamos vendo acontecer o cumprimento da palavra bíblica, quando se fala em epidemias e pandemias. Mas não precisamos ter medo da doença, ou do Covid-19, do coronavírus. Não precisamos ter medo. Temos que nos cuidar, nos guardar, nos proteger, tomar todas as medidas preventivas para que não venhamos ter esse tipo de doença. É claro que temos que fazer isso. Temos que ser prudentes, a Bíblia nos ensina a ser prudentes, mas não podemos ter medo. Cristo coloca para nós, não tenha medo.
Ele coloca para os nossos corações: não tenhas medo. Não tenhas medo é uma evidência do favor de Deus sobre nossas vidas. Não tenhas medo é precedido depois de uma informação básica, de instrução de trabalho. Porque o que Cristo falou para aquelas mulheres? Não temais, não tenham medo. Ide, dizer a meus irmãos que se dirijam eles para a Galileia, e lá me verão. Então, quando Cristo fala para elas não terem medo, ao mesmo tempo ele dá a elas uma instrução de trabalho, uma missão para executar. Elas teriam que falar para os discípulos dele, Cristo Jesus, que ele queria se encontrar com os irmãos dele, com os discípulos, na Galileia. Elas tinham uma ordem clara de Cristo a ensinar e passar para aqueles homens também. Quando olhamos isso, observamos, amado, que essa palavra não tenha medo, ela vem e apazigua o nosso coração. Ela acalma o nosso coração, porque para você trabalhar na obra de Deus, você tem que ter calma, tem que ter paz no teu coração. Então, antes de dar instrução para o trabalho, ele fala: não tenha medo, se acalme, se pacifique, permita que eu, teu Deus, pacifique o teu coração, para que, tendo calma e paz, você possa executar a instrução e o trabalho que eu tenho para você fazer. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos seguir em frente nas nossas vidas. Precisamos, na verdade, amados, sair depressa do sepulcro. Sair depressa do sepulcro. Porque temos uma grande informação a ser dada. E não é uma qualquer informação, é uma informação nova. Uma informação tão nova, o Evangelho da Salvação, que é uma informação que gera novidade de vida nas pessoas que receberem através da ação do Espírito Santo no coração. A igreja tem uma informação. A informação que a igreja tem para dar ao mundo é nova. E é tão nova que gera novidade de vida na vida de todo homem e mulher que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador pela ação do Espírito Santo. Precisamos fazer como aquelas mulheres fizeram, ao sair do sepulcro, porque o sepulcro não é o nosso lugar, o sepulcro está vazio, o mestre não está mais lá, ele está aqui fora para nos dar ordem, nos deu ordens para trabalharmos na sua obra. Então nossas vidas têm um sentido, ainda que possamos ter medo, nossas vidas têm um sentido, e por isso Cristo fala: não tenhas medo, tenha paz, para poder fazer aquilo que eu estou passando para você poder fazer. Cristo é aquele que coloca para nós, quando ele aparece às mulheres, elas abraçam os pés de Jesus e elas o adoram ao Senhor Jesus. Precisamos adorar o Mestre, precisamos adorar o Mestre que ressuscitou, que está vivo. Precisamos abraçar os seus pés formosos, que trazem notícias novas e maravilhosas de salvação para um mundo que está perdido. Precisamos abraçar os pés do Mestre e adorar a esse Jesus, fortalecidos na notícia, na informação que é nova e que gera vida na vida de todas as pessoas. O segundo ponto desta mensagem que eu quero falar para você está em Mateus 28, verso 20, como eu já li para você agora há pouco, que diz assim: ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda palavra amorosa e poderosa de Jesus, após a sua ressurreição, e que nós observamos aqui, é a palavra que ele fala: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou melhor falando, eu estarei sempre, disse Jesus, com vocês. A notícia é espalhada. Os discípulos vão para determinado monte da Galileia, para esperar o Senhor Jesus. Mas em alguns ainda há dúvida. Será que é ele mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que é ele mesmo que está nesse monte querendo falar conosco? Alguns que estavam ali dos discípulos tinham dúvidas ainda se era o Senhor Jesus. Jesus então está um pouco distante. Parece que o mestre fica um pouco distante antes de se aproximar deles, para dar aquela oportunidade deles processarem na memória, organizarem seus pensamentos, a sua reflexão, e poder olhar para ele e verificar que de fato quem estava ali era o mestre, era o Senhor Jesus, o mestre vivo, o mestre ressurreto, o mestre que no terceiro dia ressuscitou, como ele tinha dito sempre para os discípulos, que isso haveria de acontecer e que eles se esqueceram dessa palavra do Senhor Jesus. Quando Cristo aparece para eles, vem para eles com a grande comissão, e nessa grande comissão ele traz uma revelação. Ele fala: foi-me dada toda a autoridade
nos céus e na terra. É como se ele olhasse para os discípulos e dissesse: vocês me viram andando com vocês pelos lugares, ministrando a palavra, me realizando milagres, curando doentes, fazendo coisas tremendas aos seus olhos, que vinham da parte de Deus para mim, para o meu coração, mas vocês me viram também triste, vocês me viram também choroso, vocês me viram cansados, vocês me viram sobrecarregados, vocês me viram angustiados em alguns momentos, e isso era proveniente da limitação que eu estava, como 100% Deus, mas também 100% homem. Mas agora que eu ressuscitei, não mais essas limitações tenho aqui para apresentar a vocês. Lembre-se que Jesus Cristo, antes da ressurreição, ele caminhava, se cansava, bebia água, se alimentava e andava com os discípulos em todos os lugares. Após a ressurreição, a Bíblia nos mostra vários momentos em que a Bíblia nos informa que Cristo apareceu num lugar, Cristo apareceu em outro lugar, porque agora o corpo de Cristo é um corpo ressurreto que está ali. E ele coloca para esses discípulos então: agora eu estou aqui em outra condição. E ele fala: toda autoridade me foi dada pelo meu Pai, nos céus e na terra. Os poderosos da terra nunca tiveram e nem podem ter domínio sobre mim. Ao contrário, os poderosos da terra terão que se humilhar perante a mim, Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E agora, ressurreto que ele está, e há poucos momentos, depois de 40 dias andando na terra, se apresentando aos seus discípulos e a várias pessoas, ele vai subir aos céus, se elevar aos céus, mas elevando aos céus, ele haveria de enviar à terra o Consolador, que é o Espírito Santo. Você, irmão e irmã que está me ouvindo e vendo esse vídeo, você sabe que em você está o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que governa, que instrui, que lembra a igreja de tudo que o Mestre fez nesta terra. Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho é algo tão forte, é tão profundo, é tão renovador, que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Não há como alguém ouvir a palavra de Deus e não ter uma posição firmada, ou a favor ou contra a palavra de Deus. A palavra de Deus afronta o coração do homem e da mulher, porque nos mostra, irmãos e amigos, nos mostra a nossa fragilidade, nos mostra também os nossos pecados, nossos desvios em relação a esse Deus, que é um Deus criador e amoroso, porque enviou à terra o seu Filho Jesus Cristo. Jesus então manda os seus discípulos e saírem, pregar o Evangelho e batizar todos aqueles que entendessem e crescem que Cristo é o Filho de Deus. E ele disse: olha, eu estarei com vocês até a consumação do século, diz o Senhor Jesus. Ele vai estar conosco, nós não estamos sozinhos. Na verdade, querido irmão, nós sabemos que é real, a morte de Cristo foi algo real. Sabemos também que a ressurreição de Cristo é algo real, aconteceu, o túmulo, o sepulcro está vazio, o Mestre não está lá, a cruz, não, também Jesus nela não está. Então sabemos que sua morte é real, sabemos que a sua ressurreição é real, testemunhada por mais de 500 pessoas ao longo de 40 dias, depois que ele ressuscitou. E sabemos também que além da morte ser real e da ressurreição ser real, é real a promessa dele, que diz para mim e para você que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo vai estar conosco. Então, não é hora de ter medo, não é hora de temer nada, é hora de buscar a Deus, é hora de entender que ele está conosco e continuará conosco até o final dos tempos. E aonde você andar, que você possa agora falar desta Páscoa. A Páscoa simboliza para nós paixão, morte e vida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Que a igreja, nesses novos tempos, saiba aproveitar as ferramentas que Deus nos dá para divulgar essa mensagem, ainda que não possamos sair de casas,
Mas o Evangelho, ele pode sair. O Evangelho, ele pode alcançar milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Quando você se posta à frente de uma câmera e diz: a Páscoa é vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Não temais. Cumpra a missão que Deus deu a você. Fale dele, fale de Jesus a toda a gente, a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se sentia a solidão, mas ao ver